galera, tudo bem? Boa tarde! Como é que vocês estão? Hoje, quinta-feira, a gente fica um pouquinho perdidos, né, em quarentena. Que dia é hoje da semana? Hoje é quinta, são 16 horas e eu vou começar mais um café em casa muito especial. Café em casa para quem me acompanha já faz um tempo com o programa Reputação em Foco, que eu estava fazendo na Rádio Mega Brasil Online. O café em casa é diferente. A gente vai falar, bater um papo, tomar um café, tomar um chá com pessoas que atuam nas suas vidas pessoais e profissionais de uma forma que colocam na base de suas ações valores, propósitos e causas, né? Tá todo mundo chamando isso de um novo normal. Eu não vejo isso nada de novo, mas eu acho muito positivo. E o que eu puder fazer para apoiar, vou apoiar. Eu tô vendo aqui que o Leonardo Monte Santo, que é o meu entrevistado de hoje, já me chamou. Deixa eu visualizar aqui. E hoje eu vou falar com o Leonardo Monte Santo, ele que é diretor do grupo Monte Santo Tavares e que é dono só pé do mundo, né, Léo? Tudo Olá, bem? tudo Você tá você? bem? Tô Tudo ótimo, graças a jóia? Deus. Ai, que bom. Obrigado, viu, Léo, de ter aceito o meu convite. Eu te Opa, agradeço. opa, internet. E você está me ouvindo? Deu uma travadinha, né? Opa, Tá funcionando aqui. Tô te vendo. voltou. Então, eu estava falando aqui para o pessoal o que a Monte Santo tem de tão especial, mas eu acho que eu senti, porque eu conversei com alguns funcionários da Monte Santo e eles me falaram que são muito felizes por trabalhar lá. E é muito difícil de ouvir isso. É muito difícil de ouvir isso. O quanto vocês, como família, dão um exemplo, são humanos e queridos com os funcionários. E aí, claro que eu fui experimentar o seu café. Você mandou para mim esse presente. E eu posso te falar uma coisa? O café já quase acabou. Todo mundo aqui em casa já acabou com o café. É maravilhoso, Léo. Olha, muito obrigado pela sua presença. Vamos conversar um pouquinho. Eu queria que você primeiro falasse para o pessoal quem é você, né? E por que a Monte Santo Tavares fez e ainda vai fazer muito sucesso. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Léo. Eu trabalho com café, tenho 36 anos. Eu tenho 36 anos de vida. Então, Sério, tudo isso? eu fui criado no meio do café, né? Sim. Minha família, o primeiro café da minha família foi em 1953. Então, a gente já tem um chãozinho bom com café, né? Opa, bastante. Eu trabalho especificamente no grupo há uns 7 anos. Antes eu trabalhava por conta própria, quando eu era mais jovem. Tá. E eu trabalho no grupo desde então. Mas é mais ou menos isso daí. A gente é um bando de apaixonado por café. Sim. E por que os seus funcionários eles admiram tanto vocês e respeitam tanto assim? Olha, primeiro que a gente faz tudo por um propósito, né? E segundo, que a gente acredita em 3 pilares, que é trabalho, exemplo e entrega. Ok. É literalmente um tripé, sabe? Uma coisa não funciona sem a outra. Então, eu não conheço nada que você trabalhe pouco e dê resultado, então tem que trabalhar muito. Eu não acredito em nada que seja feito através do exemplo, porque fazer as coisas a qualquer custo para a gente não serve. Sim, E tem que entregar resultado. claro. Então são 3 coisas que caminham juntas, mas a gente preza muito aqui pelo exemplo, né? Porque ninguém respeita sobrenome e nem crachá. Então, É verdade. tem que trabalhar muito, tem que dar muito exemplo e tem que entregar muito.
É É isso que as verdade. pessoas admiram. Sim. Então, fazendo as minhas pesquisas aqui, né, o programa, a gente vai falar muito sobre valores, né? E como a gente, durante o programa, toma café ou toma um chá e tal, eu fui pesquisar a área de café e vi algumas matérias sobre vocês e que vocês tiveram um café que foi o melhor do mundo, né, em 2018. E além de tudo isso, eu descobri coisas incríveis e que vocês se encaixavam completamente no perfil do programa. Hoje, eu coloquei como tema para a gente falar sobre o papel da empresa cidadã nesse mundo pós-Covid-19. Mas, levando em consideração que tem um trabalho de vocês todo social, a questão do instituto, que os funcionários têm esse carinho por vocês, têm muito orgulho de trabalhar na Montesanto, eu vejo que isso não é novo para vocês, né? Isso é algo que vocês já fazem há um tempo. Me conta um pouquinho, claro que você já falou que o exemplo é super importante. Me conta um pouquinho sobre o papel do Instituto Café Solidário, em que momento ele nasceu, e onde ele fica, que tipo de trabalho ele está fazendo. Então, esse é um projeto que meu pai iniciou já tem quase 10 anos. Ele fica na cidade de Buritizeiro, fica no norte de Minas, perto da cidade de Pirapora. Ok. A gente tem fazenda em Pirapora, né? Tem esse foi um dos principais motivos que a gente tem esse instituto lá. Uhum. Mas a gente pensa nele como um protótipo, sabe? Porque, querendo ou não, fazer um instituto é um negócio de muita responsabilidade, né? Então, a gente tem melhorando esse projeto já ao longo dos últimos 10 anos. E o nosso sonho é a gente conseguir colocar esse projeto em todas as cidades que a gente atua, né? Tá. Geralmente, os municípios de café, nos lugares que a gente atua, no norte de Minas, por exemplo, são municípios carentes, né? Então, esse é o nosso sonho com relação ao Instituto. Mas o que a gente faz lá, principalmente, a gente vinha começando com o intuito de tirar os meninos do tempo ocioso pós-escola, né? Então, a gente dava algumas tarefas, coisas simples, coisas de música, aula de capoeira, aula de renda Uhum. para as mães e tal. E a gente teve uma discussão bastante séria com relação a isso ao longo dos últimos 3 anos, porque eu falo muito com meu pai o seguinte, falou, pai, eu acho isso tudo lindo, tudo maravilhoso, mas a gente está gastando muito tempo dessas crianças, né? A gente fica com elas durante muitos anos, a gente acompanha o crescimento delas, mas eu acho que só isso não forma uma pessoa, porque as coisas não podem ser só lúdicas, né? Elas têm que entregar resultado. O que eu chamo de entregar resultado? Uma criança que sai dali, ela tem que sair dali muito boa em matemática, em planilha, em português, redação, interpretação de texto, falam um inglês, porque esse é o maior ativo que nós estamos gastando esse tempo todo, né? Esse é o ativo que nós vamos dar para eles, educação, né? Porque não estou falando que Sim, aula de música é ruim, que aula de capoeira é ruim, mas claro, isso claro. não paga a conta de ninguém, né? Então, a gente vem mudando muito o conceito do Instituto ao longo dos últimos 3 anos. A Patrícia Fonseca, que é a líder lá do projeto, ela encabeçou essa mensagem de uma maneira maravilhosa. Então, a gente está fazendo várias parcerias com institutos que a gente não quer inventar a roda. Assim, gente, vamos ver quem está dando certo, quem está fazendo um trabalho fantástico, e vamos lá conversar com essas Sim. pessoas, ver como é que faz, né? Para a gente poder fazer aqui também. Porque o menino sai dali com 18 anos, ele pode ter a opção de arrumar um emprego muito bom, porque o cara entendendo muito bem de Excel, entendendo muito bem de matemática, sabendo falar inglês, as chances desse menino são outras do que um menino que sai da escola estadual, como ele vai sair também, falando inglês, sabendo mexer com Uhum. Excel, né? Então, ele pode abrir um próprio negócio, ele vai entender o que é um fluxo de caixa, o que é uma DRE, né? Que são coisas que são pertinentes a um negócio. Pode abrir um negócio, mas o que é capital de giro, né? Então, Sim. isso é que é importante a gente deixar esse legado também, para as crianças poderem, na idade adulta, elas conseguirem se destacar no mercado profissional. Que idade elas podem entrar? E para sair, você falou que até os 18 anos, né? É, a Que idade gente, elas podem entrar? a gente pega crianças lá a partir dos 10 anos de idade, né? Ok. Para a gente poder...
A gente oferece curso para as mães também, né? Porque algumas mães também não trabalham, então a gente oferece. Sim, Lá sim. agora no Instituto, agora a gente está fazendo máscara para poder dar para as pessoas, né? Máscara de proteção. A gente está Tá. se reinventando lá, né? Porque. Se reinventando, claro. É. E você falou que tem, então, algumas unidades do Instituto onde vocês têm as fazendas, é Não, esse é o isso? nosso sonho. É conseguir Ah, esse é o replicar isso. sonho. Isso, é conseguir Entendi. replicar. Exatamente. Entendi. E quantas cidades vocês estão atuando, sem ser com o Instituto, né? Mas quantas unidades de produção vocês têm? Vou fazer conta aqui. Acho que umas 14 cidades. Legal. E a ideia é que esses meninos, meninos e meninas também, Sim, meninos e meninas, né? sim. Eles possam ser aproveitados de alguma forma na cadeia da Monte Santo? Olha, nós nunca pensamos por esse lado, né? Mesmo porque no passado a gente não tinha o intuito, a gente não estava preparando de fato as crianças para saírem de lá com a profissão. Há uns Tá. 3 anos para cá a gente vem mudando o escopo das aulas que a gente vem prestando lá dentro, mas isso nunca foi o objetivo, não. Lá são quase 160 crianças que tem lá no Instituto, mas é com o objetivo mesmo, é porque é, o meu pai fala assim, meu filho, eu não nasci na frente de dinheiro, então eu consegui me destacar, consegui ser bem sucedido, eu acho que eu tenho que fazer Sim, algo em troca, né? Então, esse foi o tá objetivo dele. certo. Então, Eu entendo. a gente sustenta esse instituto, todas as empresas dão 2% do lucro delas para bancar o instituto. A minha mãe faz alguns eventos aqui em Belo Horizonte, nós fizemos uma feijoada solidária aqui no ano passado para poder arrecadar, aí as crianças vão lá Uhum, nessa feijoada. Então, uhum. e com essa feijoada a gente conseguiu construir a quadra poliesportiva lá do instituto. Então, é um Que negócio que legal. tá tomando um corpo, sabe? Uhum. Montar uma empresa é um negócio, cuidar de gente que não, você não está ali com troca de trabalho, né? Ali, assim, gente, vamos melhorar a vida das pessoas. Então, tem muita responsabilidade com isso, né? Então, Não tem, o retorno não é financeiro, né? não, O retorno é humano, né? O retorno é humano. foi. Quando você vê uma dessas crianças ou desses adolescentes saírem de lá com estrutura profissional, com repertório profissional, para poder trabalhar em qualquer lugar que eles quiserem, poxa, é muito gratificante, né? Eu Ou imagino abrir que seu próprio negócio. não é verdade? Vão abrir É. seu próprio negócio, é isso mesmo, sem dúvida. Já tem algumas turmas que já saíram e estão por aí agora trabalhando? Como eu te falei, né? A gente já está há 10 anos, mas essa Isso, virada de chave de começar a falar mais de ensinar profissões vem de 3 anos certo. para cá, né? Então a gente não conseguiu ainda captar os Ok. resultados, né? Porque não é uma virada de chave da noite para o dia, vamos ensinar profissionais agora, né? É uma coisa que Sem dúvida. você constrói, né? Para você, como eu te disse, se eu errar aqui na minha empresa, eu perco dinheiro. Se eu errar ali, eu perco gente, né? Então, ali tem que ser muito, as decisões são muito cautelosas, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Eu me lembrei agora, entrou aqui o Ricardo Rojas, que é um fotógrafo famosíssimo e referência em fotografia com celular, e a gente faz um trabalho visitando até quilombos, viu, Léo? Dando cursos de fotografia com celular para a criançada. Sei. E é muito legal. Me lembrei, né, você falando do Instituto, me lembrei desse trabalho, é muito, muito, muito bonito, muito legal mesmo, né? Bom, e me diz uma coisa, se tratando, vocês estão em Belo Horizonte, né? Sim. Vocês estão. E o Instituto está aí, né? Você falou que está numa cidade Chama menorzinha, né? Buritizeiro. 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 Isso. Buritizeiro, Buritizeiro. É Minas, né? Minas, norte de Minas. Norte de Minas, isso mesmo. E me diz uma coisa, quando você pensa, você acompanhou seu pai no esforço dele total de transformar a Monte Santo no que ela é hoje, né? E pelo discurso que você faz, seu pai passou valores para você. Sim. Isso, exatamente. Senão você não estaria também repassando para outras pessoas isso daí. Hoje, quando você vai trabalhar, quando você vai para alguma fazenda, quando você está no escritório,
Você pensa nisso? Fala, meu pai me ensinou isso e eu tenho o dever de replicar essa boa conduta, essas boas atitudes. Como que você vê isso? Porque você deve saber que não é toda empresa que pensa assim, né? Não é toda Cara, empresa. na verdade é assim. Eu posso dizer que eu sou um cara abençoado, porque eu fui forjado por uma família, sabe? Tanto meu pai quanto minha mãe, né? Meus avós. Uhum. Então, é muita gente dando exemplo ao mesmo tempo. Que legal. Exemplos bons, né, Léo? É, Exemplos bons. exato. Exemplos bons, Exato. exatamente. Sim, sim, sim. Então, isso tudo faz parte. Eu fui muito Sim. bem criado, graças a Deus. Graças a Deus. E me diz uma coisa, você falou um pouquinho do exemplo, né, do trabalho, da força. Me fala um pouquinho desse café que vocês vão lançar ainda, né? E que foi eleito como o melhor café do mundo. Eu não sou barista, na verdade, eu estou estudando para ser especialista em chás especiais, mas com o pouco de conhecimento que eu tenho, eu posso te dizer que é um café que vicia, viu? É perigoso. É um café muito saboroso, com notas muito especiais. E como é que vocês chegam nesse resultado? Assim, conversando. Como é que vocês conseguem fazer isso? Vocês contam com a mente também daqueles agricultores, aquelas pessoas que estão ali bem na terra mesmo, ou é uma coisa muito técnica? Como que funciona isso? Para chegar nesse resultado aqui? Então, são vários fatores, mas tem alguns principais, né? Quanto tempo demorou, Léo, para chegar nesse café aqui? Então, a história desse café é a seguinte: a fazenda nossa chama Fazenda Primavera, fica também Ok. no norte de Minas. A gente estava essa semana estava em Carmo de Minas visitando um amigo meu produtor lá, que é um cara muito top também em produção de café. A gente se reuniu lá, um grupo de produtores que, 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 vamos dizer assim, trabalham extensivamente com pós-colheita. A gente ficou há 2 dias Uhum. provando café para a gente definir processo, discutir o que a gente vai fazer, quais os caminhos são os melhores que a gente está fazendo agora. Tá. Bom, mas esse projeto começou uns 10 anos atrás, né? A gente tem uma empresa que chama Alai, que é essa até que eu estou usando o boné aqui. Ela é uma Ok. empresa que fica nos Estados Unidos e na Europa, que a missão dessa empresa é conectar produtor com as cafeterias, né? Que compram os cafés especiais. Porque Ah, tá. a É fazenda... uma consultoria. É um tipo Não, de não, consultoria. não. Não. É uma empresa, uma distribuidora de cafés especiais. Uma distribuidora. O Ok, ok. Tá. produtor... É muito difícil vender café especial. E vender café especial lá fora é mais difícil ainda, porque como é que você vai lá para a Inglaterra, descer em Londres e fala assim, vou visitar quem? Tem 200 cafeterias. Aí você bater na porta, olha, gente, eu sou produtor do Brasil, tem um café aqui, você não quer experimentar? É difícil, É sabe? verdade. E o cara Sim, vai te sim. comprar 2 sacos, 3 sacos de café, não é uma coisa tão simples, né? Então a Sim, missão sim. dessa empresa aqui é conseguir pegar esses produtores, ser aqui do Brasil, e apresentar esses cafés para esse tanto de gente lá fora e conectar essas pessoas, né? Que Porque maravilha, que maravilha. o café, Nossa. o café especial, ele é feito na minha opinião, de 40% de terroir. Então, o que é Ok. terroir, né? O lugar tem que ser especial, né? Não adianta você consegue fazer café especial em vários lugares do Brasil, mas cafés que atingem esses padrões de qualidade que eu te mandei, Notas o altas, né? terroir manda demais. E o terroir dessa fazenda é diferenciado. 30% é processo. É o processo que a gente faz depois que a gente colhe o café. Ok, E ok. 30% é a própria variedade. A variedade do café, ela ajuda demais, né? Então, Uhum. isso dá o 100%. Só que, E você acha que Minas é abençoada com isso? As terras de Minas? não, cara, eu assim, é, por que o mundo de café especial tem medo do Brasil? Porque o Brasil tem, Boa pergunta. porque o Brasil tem todos os mundos dentro do Brasil. É verdade, é uma diversidade de terroirs enfim, né? Então, Enfim. eu estou te falando lá de Chapada de Minas, que é a região onde nós estamos,
que fica a Fazenda Primavera, na cidade de Angelândia. Ok. Aí você pega Piatã, que fica na Chapada Diamantina, lá na Bahia, que é um lugar Ok. surreal. Aí você vai para o Alto Caparaó, que fica em Minas, no Pico da Bandeira, que é um lugar surreal. Você vai para Mantiqueira Tá. de Minas, é outro terroir. Então, o mundo fica assim, gente, mas se esse Brasil descobrir que eles têm todos os terroirs dentro do Brasil, nós estamos enrolados. Ou seja, ainda não chegamos nem perto do nosso máximo de competência nessas questões, Não, né? olha, o que acontece, né? Qual que é a grande dificuldade do produtor? O Brasil já está aprendendo a produzir café especial. Só o que acontece? Na hora que o produto, porque você produzir o café especial, ele dá mais trabalho, claro, fica mais caro. Aí o cara tem aquela despesa, aquele trabalho extra, na hora de vender o café, cadê o comprador? Então, Pois é. de novo, né? O que acontece? Esse mundo do café especial, ele é um negócio completamente diferente, né? Porque não existe nenhuma outra commodity que te dá o que o café pode te dar. Não existe petróleo especial, não existe milho especial, não existe soja É verdade. especial, mas existe café Sim, especial, né? sim. E eu, particularmente, nós aqui na fazenda, por exemplo, só para você entender o que eu vou te falar, o Douglas, que trabalha comigo, e a Marina, na área de qualidade da fazenda, eu pedi eles que visitassem o Brasil em janeiro e fevereiro para conhecer cafeterias, conhecer as pessoas, né? Ok. E eu falei com o Douglas assim, Douglas, você está proibido de vender café. Ele fez essa Ah, cara, é? ele fez a mesma cara. Mas como assim, chefe? Eu vou sair aqui, vou gastar um dinheiro danado, vou conhecer um monte de gente e tal. Então eu falei, pois é, exatamente, esse é o objetivo. É conhecer as pessoas. Porque É se eu. fazer relacionamento, né, Léo? É porque é o seguinte, Conhecer. se eu não for com a sua cara, eu não vou te vender meu café. É simples assim. Valeu, gostei dessa frase, gostei, gostei. Não, sabe, porque assim, de novo, o que está por trás do café especial são pessoas especiais. Não existe café especial sem gente Tem especial. toda a razão. Tem toda a razão. Para você ser especial, você tem que pensar especial. Senão não Então, dá valor, né, pro produto. se eu Valor. for na sua cafeteria e eu não identificar que você reza na mesma igreja que a gente reza, eu não vou te vender meu café. É meu nome que está aí. Que bacana. As pessoas que trabalham comigo que estão por trás disso aí. Então, não sei o que você vai fazer com o meu nome, você vai colocar meu café, o que você vai fazer. Então, se eu não tiver certeza absoluta que você vai cuidar do café com muito carinho, muito obrigado, culpa do próximo. Meu objetivo, eu vou vender. O que que Entendeu? você diz assim, por exemplo, o que que você leva em consideração? Se aquela pessoa tem um bom atendimento, se ela trata bem os clientes, ela tem que trabalhar exclusivamente com o seu café ou não? Ela pode ter outros Não, eu não cafés? vou lá para ver isso. Eu vou Tá. lá para ver quem é O você. que que é o diferencial para você? Se ela fala de uma forma coerente do seu café, o que que você leva em Ó, consideração? é assim. Tem uma menina que trabalha que me chama Marina. E eu conheci ela na feira de Berlim, ano passado. Na feira de Ok. café especial da Europa. Eu falei com ela que ela foi a contratação mais rápida da minha vida. Eu demorei 10 minutos para contratar ela. Sabe por que eu contratei ela? Por Porque quê? quando ela fala de café, o olhinho dela enche d'água. Entendi. Entendi, entendi. Quando eu vou na sua cafeteria para te conhecer, qual que é a sua relação com o café especial? Entendi. Entendeu? Entendi. Tem Eu glamour, entendi. tem paixão nesse trem, tem romantismo no café? Tem. Comigo tem. Porque é muito trabalho, é muita dedicação. É mesmo, né, Léo? Quanto tempo vocês demoraram Como chama esse café? Geisha? Essa é uma variedade de café arábico que chama geisha. Geisha. Isso. Delicioso. Não, esse café é surreal. Ele é Esse, surreal mesmo. esse é fora da curva. Ele é surreal. A gente reuniu aqui, minha mãe e tal, a gente estava conversando aqui, e aí ela virou para mim e falou assim: tem certeza que isso é café? Falou para mim. Não, Falei, esse café ele é mãe, bom é mesmo. café da Fazenda Primavera. Então, assim, porque a gente conseguiu sentir alguns aromas e alguns sabores muito diferenciados, entendeu? Muito Esse diferenciados. café ele é diferente porque ele é um café extremamente floral.
Floral, né? Jasmim, demais da conta. É uma coisa impressionante. Com o que que você harmoniza ele? Porque não dá vontade de comer nada quando você tá tomando ele. Quando eu tomo café, eu só tomo café. Exatamente, é isso que eu tava falando, não dá vontade de comer nada. Eu fiquei pensando, com o que que eu harmonizo esse café, né? Você harmoniza ele, enfim, como fazer isso, né? Enfim, e aí não dá vontade, dá vontade de você ficar tomando. E vocês demoraram quanto tempo? Um ano, 2 anos, para falar, ó, agora nós vamos lançá-lo. Não, na verdade, assim, o nosso objetivo nunca foi lançar café, né? Não, tá. O que que acontece? Eu sou responsável pelas fazendas do grupo desde 2015, né? Tá. E eu percebo a dificuldade de vender café lá fora, especial. Então, é um trabalho muito custoso, dedica muito tempo, você tem que viajar muito para o exterior, né? Conhecer muita gente, bater muito com a cara na porta. Ah, é? Acontece isso ainda? Ah, acontece, porque Poxa, café é puro relacionamento, cara. Se você não se relacionar com as pessoas, porque, de novo, é o que eu te falei, que se eu não te conhecer, eu não for com sua cara, eu não vou vender café para você. Então, eu quero te conhecer, você tá entendendo? Porque, enfim, você vai entendi. fazer com o meu café, mas... E eu comecei, tem 2 anos que eu comecei a ficar muito incomodado com a questão seguinte: o café, a gente costuma dizer que a gente só toma o que não exporta, né? Isso é a mais pura verdade aqui no Brasil. Ok, tá. Existe um movimento hoje muito legal de várias cafeterias, abrindo no Brasil inteiro, um monte de gente despertou para esse negócio do café especial, o negócio vem crescendo É muito no verdade. Brasil, mas o café especial que fica no Brasil, ele chega muito caro para o consumidor. E isso, de certa maneira, vem me incomodando demais. Já tem uns 2 anos. De 6 meses para cá, então, eu já não aguentei mais. Eu falei assim, eu não... Porque o café especial está elitizado, sabe? Ou ele É está verdade. elitizado, ou você é um coffee lover, que a gente costuma dizer que é um tarado com café apaixonado. Você Sim, paga caríssimo para tomar um café, mas a grande população não toma porque acha caro, às vezes não vê valor naquilo, né? Então, muita gente não vai. Não ficou um negócio elitizado. Então, eu decidi, eu saí das fazendas agora dia 30 de abril. As fazendas hoje estão muito bem estruturadas. Eu consegui colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, quando eu saí de lá, eu disse para eles o seguinte: eu tenho certeza que essa empresa vai rodar comigo e semigo. Então, tá certo, e tá esse certo. projeto é um projeto muito especial porque eu coloquei na minha cabeça com o objetivo de democratizar o consumo de café especial. É E fazer um você café. assumiu que área? Que área que Não, você... não, tem uma empresa nova, jovem, nós estamos estruturando ela agora, a gente vai lançar ela em outubro, vai Tá. chamar Coffee Mais e Coffee mais. Coffee Ok. Mais. E o objetivo dela é a gente vender café especial a preço acessível, né? Então, a gente vai comprar café dos produtores e lógico que eu tenho relacionamento com eles, que são meus amigos, que eu conheço os Claro, valores, né, os propósitos claro. deles. A gente estava Sim. lá em Carmo de Minas começo dessa semana justamente acertando os detalhes, porque eu não, como eu disse, né, a gente queria lançar café especial, mas eu falei com meu pai o seguinte: pai, não existe café especial se não tem gente especial por trás. Então, não adianta lançar um café se eu não colocar as pessoas por trás. Então, nós vamos Tá lançar o certo. café do produtor. Então, a gente se reuniu lá para a gente experimentar os cafés que a gente vai colocar na linha. Então, eu vou lançar 3 produtores, vou lançar um café clássico e vou lançar o geisha. Só que Tá. esse café especial que a gente vai lançar, quando você encontra ele no mercado, é café de 100 a 120 reais o quilo. Eu vou vender esse No café. mercado normal, você está falando? Você vai no e-commerce de alguma empresa que vende café, você paga de 100 a 120 reais o quilo. Eu vou vender esse café a 70. Então, vou continuar pagando o preço para o produtor, não estou diminuindo o produtor, o objetivo não é esse, né? Porque E ele como tem... você vai fazer isso, Léo? Como você vai conseguir? Negociando com a cadeia de café. Não tem cadeia para negociar, porque a cadeia maior do negócio é o produtor, né?
parto com a indústria. Então, o que a gente está fazendo? A gente acha que a gente merece X, por isso, mas o que eu quero é que o produtor venda café especial. Porque numa pandemia dessa, por exemplo, como é que vende café especial? Café especial você viaja, vai para feira. Se não tem feira, você vai vender café para quem? Então, Como é que os produtores estão se virando, Léo? Boa pergunta, né? A gente está no meio de uma pandemia, a sua empresa é super estruturada, é uma empresa familiar diferenciada, profissional, né? Profissionalizada, administração profissionalizada. Como é que esses produtores que você visita, conhece há tanto tempo, faz parte aí do seu relacionamento, que muitas vezes não tem um site bem estruturado, não sabe nem como utilizar redes sociais, foi o que você falou, poxa, eles vão para feira. Se não tem feira, como é que eles estão vendendo o café deles? Telefone? Como está sendo feito isso? Vocês estão ajudando de alguma forma? Então, a gente tem uma empresa do grupo que chama Café Braços, que essa empresa ela é responsável por atuar bastante nessa área de cafés especiais. Uhum. E a gente compra café dos maiores produtores que a gente construiu um relacionamento com eles nos últimos 10 anos, né? Então a gente vem construindo um relacionamento com o produtor todo ano. Mas a gente não tem capacidade de absorver esse volume de café especial que se produz no Brasil, né? Então tem outras empresas também que atuam nesse segmento. Mas os cafés high-ends, que a gente chama, os cafés de 88, 89, 90 pontos, esses cafés são cafés mais caros, né? Então, na verdade é que são mais caros, né? Não tem jeito, não tem, é o preço justo, porque são produtos de altíssimo nível. Sim. Altíssimo nível. Claro. Então o grande receio que eu sempre tive é como é que nós vamos continuar estimulando o produtor a produzir café especial, porque no final das contas eu vou produzir para vender para quem, né? Então, um dos insights que eu tive com relação a essa empresa que nós vamos lançar, essa indústria de café especial, é justamente o seguinte, a gente quer conseguir. Quanto mais a gente crescer, mais café especial de produtor também vou comprar. Então eu vou ajudar esses caras a dar vazão nos cafés dele, né? Essa é um dos insights com relação à parte da indústria. E ver se eu consigo que as pessoas consigam tomar café especial. Eu não quero que só a população coffee lover, ou só o cara que tem dinheiro, está a fim de pagar, toma café especial. Isso, um produto nosso, é brasileiro, isso tem que ter, isso tem ser mais acessível à população, né? Então, eu vejo, estou te contando isso, porque assim, por causa do programa, como o programa chama Café em Casa, e eu queria não só tomar café, ir no mercado e comprar o café. Eu queria fazer isso, eu queria poder conversar com os produtores brasileiros, e falar para eles, olha, meu programa está aberto, se você quiser me mandar um saquinho, uma quantidade pequena do seu café, eu posso tomar durante o programa, fazer a divulgação e tal. E eu estou encontrando profunda dificuldade de falar com eles, porque às vezes não tem um site, não tem redes sociais, alguns produtores que eu falei são pessoas extremamente simples. Para falar a verdade, acho que eles nem acham que conversar, estar num programa, aparecer, falar um pouco do café é uma coisa que dê muito resultado. E eu estou fazendo um super esforço para poder chegar até eles, né? Chegar até eles e falar, olha, eu estou abrindo a porta porque eu quero ajudar, não vou cobrar nada de vocês, né? E eu vou entrevistar pessoas importantes aqui, pessoas que eu já tenho o hábito de entrevistar há muito tempo, né? E por isso que eu falei para você, eles estão adaptados a esse mundo mais digital? Olha, a grande dificuldade do produtor sempre foi assim. Porque geralmente o cafeicultor, o avô era cafeicultor, o pai é cafeicultor, ele é cafeicultor, e sempre foi assim, né? Parte de geração para geração. A geração que é a minha geração, e uma geração depois da minha, que são os meninos de 30 anos de idade, 28, eles estão se esgoelando dentro das fazendas para poder falar assim, pai, deixa eu tentar, pelo menos pequeno, né? Eu falo muito com a gente, não queira mudar da noite pro dia. Testa pequeno, né? Vai entregando resultado pequeno, apresentando pequenos resultados, que você vai amaciando o velho, né? Ele vai te deixando fazer algumas coisas. Então,
algumas fazendas, o pai já entendeu isso, já viraram a chave. Tinha um produtor comigo essa semana, chama Gabriel Nunes, lá do Cerrado, que é um menino até um pouco mais novo do que eu. Eles são cafeicultores há 40 anos, e o pai dele entendeu, viu que o negócio dá certo e está dando corda pro filho dele, sabe? E o menino está decolando. Ele, Que legal, que ele legal. ganhou o melhor café do Brasil em 2017, aí eu ganhei em 2018, então tá, a geração nova está vindo assim, com muita pujança, sabe? Então tem alguns paradigmas para serem quebrados ainda, que ainda vão demorar, né, um certo tempo, mas essa questão da pandemia, na minha opinião, ela foi um game changer, né? Algumas coisas que a gente não acredita ou não queria fazer, se viu obrigado a fazer, e falou assim, olha, e não é que dá certo, né? Então, Deu certo mesmo, olha só. Aí. Ó, seu pai tá falando aqui, eu deixo você fazer tudo. Ele é teimoso, mas não é burro, eu brinco com ele. Tá certo. Tá certo. Não, é que esse mundo digital, eu imagino que seja um pouco mais complicado para ser absorvido mesmo dentro, né, de uma fazenda, foi o que você falou, né? Eu imagino que sim, mas agora nesse momento de pandemia, como é que tá o mercado, Léo? Você está sentindo que os pequenos produtores, ou mesmo médio produtores, ou mesmo vocês, que são uma empresa grande, estão sentindo o baque ou ainda dá para aguentar ainda um pouquinho aí esses meses que a gente vai estar um pouquinho mais recluso? Como é que tá? Cara, nós, felizmente, não estamos sentindo nada dessa pandemia. A gente mexe com comida, então, comida, remédio, produto de higiene não tem crise. Então, nós estamos em um desses tópicos. Nós não temos crise para comida, graças a Deus. Então, a gente continua trabalhando do mesmo jeito. Lógico que os escritórios estão todos de home office. O que não está em home office são só as operações de produção, que são as fazendas, os armazéns, né? Certo. Mas tudo com os devidos cuidados e tal. E nós estamos agora no auge das colheitas, né? Então, os produtores trabalham o ano inteiro para chegar nesse momento especial que é colher os cafés. Tá. E o que você está sentindo dos pequenos agricultores, os pequenos produtores? Eles vêm falando para você que tá ok, mas ou enfim, ainda vão precisar de um pouquinho de respiro aí nos próximos meses. Para eles também não, tá ok. O produtor de café, na minha opinião, está muito capitalizado esse ano. A gente veio de preços bons de cafés, né? Nós vamos colher uma safra recorde, o café teve preços ótimos nos últimos 30 dias, muita gente vendeu café. Eu não estou vendo o produtor com esse tipo de problema, não. O problema que eu vejo com o do produtor é porque o Brasil ele é muito distinto nas regiões, né? Você pega ali as matas de Minas, onde fica a região do Caparaó, é só produtor familiar, não tem produtor grande. Você vai para o sul de Minas, é um misto de produtor familiar com pequenos e médios empresários de café. Você vai para o Cerrado, 90% são empresários já de café, são produtores maiores. O Cerrado já é muito mais tecnológico. Você vai para a Zona da Mata, você chega lá, sabe? Aquele senhorzinho tá lá com a esposa, aí divide com o vizinho, chama de meieiro. Não são gente ainda muito acostumada com isso, mas esse aqui é o grande legal do Brasil, né? Porque na hora que esses produtores começarem a sentir gosto por esse negócio de café especial, é esse que o mundo tem medo, porque quando você troca umas ideias com o produtor, ensina ele um pouquinho de pós-colheita, ele começa a fazer um café muito especial, você vê que você acha cada diamante nesse Brasil, que é surreal. É surreal. Muito. Você está sempre surpreendendo ainda? Você se surpreende ainda quando você descobre cara, enfim. Esse Brasil é um negócio de meter medo em todos os países, porque os países que mais produzem café especial são os da América Centrais, né? Tem Costa Rica, Panamá, Colômbia, Guatemala, depois você vai para os cafés africanos, da Etiópia e do Quênia, que são cafés muito diferentes dos brasileiros, só que, como eu te disse, né, a gente não descobriu o Brasil todo ainda, de café especial. É porque o produtor ainda ele não começou a produzir o café especial em todos os potenciais que a gente pode. Na hora que a gente começar a descobrir isso tudo, nós vamos dar trabalho.
Não dá muito trabalho. Olha, Léo, eu tava vendo aqui, a Marina pediu para eu salvar a live no IGTV. Marina, a gente tem todos os programas lá no IGTV. Eu também coloco na íntegra no canal do YouTube, no meu canal, Camila Andrade ponto oficial, e também fica um trechinho no meu LinkedIn, tá bom? Então fica tranquila, se você entrou agora, você não perdeu, tá? Você vai poder assistir a live aqui com a entrevista do Léo à vontade, tá bom? Léo, agora me diz uma coisa, para a gente poder ir caminhando já para o encerramento. Você deixou muitos ensinamentos que eu tenho certeza aí que muitos empresários ou até microempreendedores individuais vão sair dessa live pensando, né? É óbvio que é muito bom a gente fazer o que a gente ama, mas me diz uma coisa, você acha ainda que quando a gente faz as coisas com amor, o resultado é certo? Vou deixar essa mensagem para as pessoas aqui. Como diz meu pai, eu não saio de casa para trabalhar, eu saio de casa para me divertir. É então, isso aí. Eu não saio de casa aborrecido, não. Quando eu saio daqui de casa para trabalhar, eu vou feliz, eu estou me divertir. Esse aqui é o... Assim, eu falava o seguinte, né? Eu tenho o melhor emprego do mundo. Eu trabalho com o que eu sou apaixonado. Eu só viajo para as minhas fazendas. Eu só como as comidas que eu gosto nas minhas fazendas. Sou extremamente bem recepcionado. Só mexo com gente simples. Então, ainda ganho dinheiro fazendo isso. Eu sou bem pago para isso. Então, não posso reclamar do que eu faço, não. Nossa, com certeza. Ir para uma fazenda nossa é uma experiência. Em 2018, quando a gente ganhou lá o campeonato de melhor café do mundo, uma revista aqui de Belo Horizonte nos convidou para querer fazer uma reportagem sobre o café, né? O café mineiro ganha o melhor café do mundo, né? Todo dia. Sim. Aí eu convidei a editora para ir para a fazenda comigo. Ela nunca tinha me visto, né? Então, não me conhecia. Aí eu falei assim, olha, mas eu tô em final de ano, e todo final de ano eu reúno todos os meus funcionários em cada fazenda e faço uma apresentação anual para eles, uma reunião de 2 horas, 3 horas. Então não tem como a gente ir para ficar pouco tempo. Eu vou ficar lá 3 dias na fazenda. Você topa? Eu topo. Ok. Essa moça foi para lá, assim, meio incrédula, né? Porque eu já tenho cara de menino, lourinho. Eu falei assim, esse menino para fazenda, coisa estranha, né? Tá. Mas, no final das contas, ela saiu de lá tão emocionada com a experiência que ela teve, que ela não me contou, não, mas ela pegou e fez a capa da revista. Que máximo, que legal. De tão especial que foram aqueles 3 dias para ela. Foi um negócio, uma experiência surreal. Contagiou, né? Contagiou. É isso que eu acho importante, é isso que está faltando nas pessoas. Dizem, Léo, que esse daí é o novo normal. Mas para muitas pessoas, isso já é feito há muito tempo. Mas não é, sabe o que eu penso? O que eu falo muito com as pessoas que trabalham comigo, principalmente nos cargos de liderança, é que você tem que gastar tempo com as pessoas. Então, nas maioria das empresas, você é uma pessoa que tem que entregar atividades, né? Mas ninguém te conhece, ninguém sabe de onde você veio, quantos anos você tem, quantos filhos você tem, o que você faz, né? Sentar, trocar ideia, né? Claro. Isso é que eu mais faço. Então, se você for das minhas fazendas, não tem ninguém que não me conhece, não tem ninguém que eu nunca peguei na mão dele. São quase 300 funcionários, eu conheço todo mundo. Eu acho que é isso que faz a diferença, né? Porque eu costumo perguntar assim, qual que você acha que é o seu maior patrimônio dentro das suas empresas? As pessoas falam, as pessoas. E eu te falo com ele assim, você está errado. Ele olha para mim com a cara assim, como assim meu maior patrimônio são as pessoas? Olha, o seu maior patrimônio são as pessoas certas. Então, não adianta você contratar qualquer gente. Qualquer pessoa não vai ser seu patrimônio. Ela não vai ser apaixonada com o seu negócio. Então, eu vou contratar um tratorista, por exemplo. Se o cara não for apaixonado com o trator, não adianta. Ele não vai ser o melhor tratorista. E para ser o melhor, você precisa de ter só os melhores perto de você. Então, eu quero ter os melhores tratoristas, os melhores mecânicos, o melhor gerente, a melhor equipe de usina. É assim que a gente vai construindo uma empresa
melhor todo dia, né? Porque eu não estou lá todos os dias. Quando Claro. a gente ganhou o prêmio em 2018, eu subi no palco e dei a seguinte mensagem. Que era uma sala de quase 100 produtores, a gente estava lá em Guaxupé pro dia da final. Eu falei com o seguinte, falei assim, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não sou produtor de café, eu sou empresário de fazenda. Eu não estou na minha fazenda todos os dias, não sou eu que colho meu café. Se eu conseguir fazer isso através das pessoas, imagina você que está lá todo dia, que é o dono da fazenda, o que você não pode fazer? Você pode fazer melhor que eu, que é você que está lá, né? Então, a gente, graças a Deus, vem conquistando os resultados que a gente vem conquistando, porque a gente está sabendo escolher as pessoas certas e colocá-las no lugar certo. Esse Certo. Pessoas felizes, trabalham felizes, né? Passam essa felicidade e contagiam outras pessoas e com certeza produzem produtos melhores e todo mundo junto consegue prosperar, né, Léo? Aí eu costumo dizer, pessoas felizes não atrapalham a vida das outras pessoas, né? Quando você está perto de pessoas, claro que não é para você ficar saltitante o dia inteiro, mas o que eu quis dizer é o seguinte, se você faz o que você ama, dificilmente foi o que você falou, você vai encontrar dificuldades, né? Você vai sempre encarar as situações como desafios, né? Por isso que você falou, eu sou agradecido todo dia quando eu saio para trabalhar, né? Porque eu não trabalho, na verdade eu faço o que eu mais amo, eu me divirto, é né? isso aí. E se todo mundo pensar assim, você imagina aonde as empresas brasileiras vão parar? Você tem ideia? Não é? É. O céu é o limite, não é? Léo, é o seguinte, eu queria te agradecer, nossa, minha gratidão enorme pela nossa conversa. Tô vendo aqui que as pessoas estão escrevendo, estão colocando. Depois você dá uma olhadinha se você quiser, parabenizando você, confirmando, reafirmando todo o seu ideal de negócio, de relacionamento com as pessoas, do foco nas pessoas, desenvolvimento das pessoas, também essas questões sociais do Instituto. Me coloco à disposição para ajudar no que vocês precisarem, ou no Instituto, ou mesmo em qualquer outra atividade nova. Estamos aqui à disposição, viu? Um trabalho lindo, continuem assim, contagiem mais pessoas e mais empresários, mesmo de outras áreas, viu? Mesmo de outras áreas. Eu deixo aqui minha gratidão para você, viu? Obrigado a você. Legal, Léo, super obrigada e a gente vai se falando, tá bom? Fica com Deus. Espero que tenha gostado do café, Então, viu? nossa, a gente está amando o café, a gente está amando. Obrigada mesmo, viu? Um abraço, um Tchau. excelente restinho de semana aí para você e para sua família, tá bom? Obrigado. Um Tchau. abraço. Tchau, tchau. Galerinha, vocês que participaram da live, um abraço para vocês. Tem muita gente legal aqui. A Isabela. Isabela, você é a mãe do Léo? Acho que sim, né? Enfim, a Fernanda, que falou que muito legal, parabéns pelo bate-papo, foi muito, muito interessante. Eu estou super satisfeita porque esse é o ideal do Café em Casa, poder falar com pessoas que atuam no dia a dia com ações, comportamentos que trazem valores, causas e propósitos. Galera, até o próximo Café em Casa. Eu vou ter um Café em Casa especial no sábado, hein? Então, quem gosta de tecnologia, quem gosta de aproximar a tecnologia da sociedade, a gente vai falar com uma pessoa muito especial. Em breve eu vou publicar aí, tá bom? Um beijo, um excelente restinho de dia para vocês e a minha gratidão. Tchau!